Olá pessoal, iniciamos agora a nossa aula de número 44. E nesta aula nós vamos começar a ver uma peça processual. Na verdade a gente vai ver duas peças processuais, tá? E aí eu trouxe para vocês o texto básico, tá? Então vamos imaginar que você já tem um texto, você já construiu a sua petição. Então eu peguei um modelo de uma petição mesmo, aqui uma declaração, né, de plano de partilha de um inventário, que eu utilizei para uma cliente minha mesmo. Então é uma situação real que eu procurei trazer para vocês, para a gente poder ver as diferenças, tá? Então veja, construí o texto aqui, tá? Coloquei até uma diquinha aqui para vocês, porque no caso em questão ela só tinha um imóvel, não tinha outros bens, mas pode ser que tenha outros também, né? Pode ser que tenha veículo e tudo tem que estar discriminado aqui. Enfim, a gente vai trabalhar com essa aqui conjuntamente. Então, em alguns momentos eu vou só dar uma pausa para agilizar, porque senão vai ficar muito demorado, tá? E depois eu vou mostrar mais um modelo que eu já fiz no Word e um modelo que eu fiz também no Canva, para vocês verem a diferença e as possibilidades, tá? Eu quero fazer essa um pouco diferente da que eu já elaborei para vocês e vou mostrar provavelmente nas próximas aulas, tá? Eu quero fazer nessa daqui o seguinte, uma capa com um resumo. Antes de começar a minha peça processual, eu já quero falar para o juiz o que eu pretendo com ela, tá? De uma forma bem resumida, enfim, para que ele já entenda de antemão sobre o que se trata e quais são os meus pedidos, tá? Onde eu quero chegar com isso, enfim. E quero deixar um pouco diferente do tradicional, para a gente poder analisar, é básico também, não quero colocar nada muito chamativo, além das coisas que realmente importam aqui, tá? Primeira coisa que eu sempre faço, eu já falei para vocês, eu vou alinhar esse texto aqui, vou justificar, né? A partir do momento que eu justifiquei, já fica melhor, né? O texto já fica todo melhor. E também eu vou mexer aqui na margem, porque como vocês sabem, eu gosto de aproveitar um pouco mais. Deixa eu só tirar aqui. Eu gosto de aproveitar um pouco. Ai, desculpa, gente. Eu gosto de aproveitar um pouco mais a página, não escrever só aqui no meio. Mas vocês fiquem totalmente à vontade para fazerem como vocês gostam, tá? Eu sempre venho aqui, imagens personalizadas, e aí eu vou trabalhando, tá? Então, vamos lá. Na superior e na inferior, tudo bem, está assim, né? Com 2,5. Agora, aqui eu gosto de deixar sempre um pouco, a margem um pouco menor, para caber mais coisa ali no meio da página, tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar os dois com 2,5 também, porque ali fica harmônico você deixar os dois lados com a mesma medida, tá? Com a mesma diferença, perfeito? Ok, não vou definir como padrão, porque aqui é só uma aula para vocês entenderem, né? Como que você pode fazer, mas se for para o seu escritório, você já pode deixar tudo padronizado para que todo mundo já siga o mesmo esquema que você pretende, né? Que o seu escritório faça, tá? Feito isso, você também pode... Eu gosto sempre de deixar 1,1 e não gosto de deixar parágrafo, porque eu gosto de, quando eu vejo que há uma necessidade, eu coloco ali um parágrafo, tá? Então é isso, acho que o básico aqui a gente já fez, que é deixar alinhado e tal. Enfim, já melhorou bastante, né? E agora a gente vai começar. Eu vou descer toda essa página aqui, porque como eu falei pra vocês, eu quero fazer... uma introdução aqui, tá? E nesse, eu não vou fazer o timbrado, porque a gente já trabalhou muito com timbrado, e aí não quero perder tempo com isso agora, porque a gente já estudou isso. Eu quero ver outras possibilidades com vocês, tá? Então, eu quero inserir nessa primeira aqui, eu quero inserir uma capa, como eu falei, tá? Então, eu vou inserir uma foto. Vou escolher aqui no banco de imagens de estoque do Word uma foto interessante para que faça jus a tudo isso, tá? Então vamos lá. O que a gente pode usar numa declaração de inventário? Eu aconselho a gente não utilizar coisas muito
tristes, pesarosas, apesar de ser, né? Mas a gente não quer usar isso como recurso aqui, não. Então, a gente pode pensar em saudade, em história, em família, né? Vamos ver aí, e você vai procurando, tá? E você pode depois deixar como padrão, ok? Essa imagem aqui de fundo como padrão. Tá vendo? Essa daqui eu achei interessante, porque remete duas pessoas caminhando juntas, de costas, também é uma imagem legal, tá? Essa imagem aqui das mãozinhas e das mãos também é interessante. E aí você escolhe uma imagem, tá? Mas nenhuma dessa ainda eu achei que é interessante. Veja, pessoal, que eu tô fazendo isso tudo com vocês, para vocês entenderem também que o processo criativo, o processo de desenvolvimento, ele requer um certo tempo aí. Mas no começo, tá? Não precisa você pensar assim, não sei, mas não tenho tempo de todo dia, de sempre que eu for fazer uma peça, eu ficar pensando nisso, o que eu vou criar. Não, gente, não precisa. Por isso que eu falei pra vocês, vocês podem criar uma situação aqui e já deixar padronizado. Quando for uma peça sobre inventário, a gente já tem um modelo. Quando for uma peça sobre família, já tem um modelo prévio, tá bom? Pra você utilizar. Mas ainda assim eu não gostei, né? Vamos pensar então em testamento. Vamos ver documento, talvez? Vamos colocar aqui, ó, um contrato, porque ele vai remeter a essas imagens, que também dizem respeito aí a... Vamos ver se tem alguma coisa sobre inventário, às vezes pode ter, né? Vamos lá ver. Não tem nada. Vamos ver documento. Documento. Tem até alguns temas também que ele vai te sugerir, tá? E aí você pode usar alguma dessas imagens aqui, ó, que eu acho que pode ser interessante. Olha, essa aqui também é interessante, né? Essa daqui também, enfim. E aí você pode escolher a imagem que você quiser. Vamos ver. Esse daqui tá bem interessante, né? Vamos inserir esse, que é tipo um envelope, e vamos mexer nele para ficar bem legal, tá? Sempre eu coloco na frente do texto, para ele não atrapalhar aí a construção. Né? E aqui eu já tinha colocado para baixo, vocês viram, né? E aqui, o que eu quero fazer com vocês? Como essa imagem é preta, lógico, que na hora também que você for escolher a sua imagem, o que vocês querem trabalhar, é interessante que você utilize dentro dos tons da sua paleta, tá? É sempre interessante isso. Nunca se esqueça disso. Então, eu vou fazer essa capa aqui, perfeito? Achei interessante e vou inserir agora uma forma pra gente ver como que vai ficar aqui, ó. Vou colocar essa forma aqui e vou preencher toda essa primeira página aqui. Tá? E vou colocar ela na cor. E aí a gente vai ver qual cor que vai ficar melhor aqui. Esse daqui eu vou trazer para frente, que eu quero ele na frente mesmo. E esse daqui eu vou diminuir para vocês verem a página toda como ela tá ficando, tá? Ó. A princípio ela tá assim, então vamos lá, vamos voltar e vamos mexer. Vou colocar aqui em um tom escuro, né, pra combinar. Vou escolher o tom e já mostro pra vocês, tá? Só pra não ficar cansativo, peraí. Ó, pessoal, aí o que eu fiz? Eu escrevi aqui com essa letra de mão, né, manuscrita, primeiras declarações e o plano de partilha. Esse quadrado que eu coloquei aqui embaixo, eu escolhi um tom de cinza que ficasse próximo e não sei se vocês conseguem perceber que eu coloquei aquele gradiente, que em cima ele ficou mais escuro, embaixo mais claro, o que ficou bem legal para o encontro dessas duas imagens, que são diferentes. Uma é uma foto e a outra é uma forma, né? Então, pessoal, eu adotei para com essa peça processual que a gente vai fazer aqui em conjunto,
eu adotei um estilo mais clássico, mais sóbrio, tá? Pra gente poder ver as diferenças e as inúmeras possibilidades. Então, eu escolhi essa foto juntamente com vocês. Para isso, eu coloquei aqui primeiras declarações de plano de partilha em uma letra de mão, né? Uma manuscrita, tá? E inseri o que eu quero aqui, que é o resumo, que nada mais é do que os pedidos, né? O que eu pretendo com essa ação. E como que eu fiz isso? Essa caixa aqui que eu usei, tá? Eu usei então uma imagem que eu selecionei aqui com vocês e uma forma, né? Escolhi um tom de cinza escuro. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas ficou bem legal porque como eu usei o gradiente, que a gente já ensinou aqui como que faz, em cima ficou um pouco mais escuro e foi clareando. Ficou um gradiente, um degradê bem interessante e fez com que essa diferença entre a imagem e a forma que eu utilizei aqui não ficasse tão marcada, então deu uma suavizada. Então isso que é legal você perceber. Esse elemento aqui eu achei super interessante para utilizar, para dar esse ar mais clássico, tá? E como que eu fiz esse elemento? Aqui, gente, eu coloquei o quadrado, como a gente já aprendeu a fazer, escrevi dentro e tirei o preenchimento, coloquei sem preenchimento e sem contorno, pra ficar só assim bonitão, tá? Aqui eu usei uma caixa de texto, mas olha que interessante, quando você entra aqui em caixa de texto, tá vendo? Vão aparecer diversas possibilidades que você pode usar nas suas peças, no seu contrato, nos documentos que você for elaborar. E essa daqui eu achei bem interessante, ela tá aqui no finalzinho, ó. Que ela é bem clássica e eu achei que super combinava com a ideia que eu queria passar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar ela aqui, como ela é interessante. Deixa eu só achar aqui como que a gente... Ó, pessoal, você vai em caixa de texto e procura o que você quer. A que eu utilizei aqui, para ficar bem diferente, que eu também achei que condiz com a proposta aqui, foi essa aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês na frente, só para vocês verem, tá? Ela tá aqui mais para colocar uma citação. Então, veja, você também pode usar essas caixas de texto para colocar os artigos, para colocar jurisprudência, tá? Já fica tudo no mesmo formato, que é legal. E você pode fazer assim, toda vez que você for fazer a citação de um artigo, você usa alguma coisa para diferenciar de uma jurisprudência, tá? Fica bem interessante também. E essa aqui ficou bem clássica, tá vendo? Mas o que que eu fiz? Eu achei que ficou muita informação, queria uma coisa mais simples, tirei isso de baixo aqui. Mas você pode manter, tá? E mudei as cores e tirei o quadrado, então ele ficou assim, tá? Porque eu posso alterar, mesmo que ela já venha com uma pré-formatação, tá bom? Só você colocar pra frente, né? Como a gente faz com as imagens e com os quadrados e começar a trabalhar, tá? Então, feito isso, você pode utilizar exatamente como tá aqui ou não, tá? Vai ficar a seu critério, a depender do seu objetivo. E ficou assim, bem bonito, com resumo e tal. E agora, pra gente continuar, a gente vai tentar manter o mesmo padrão de cores, de estilo, ok? E isso é bem interessante também. Então, como que a gente pode fazer para dar essa sequência? Eu acho interessante se você, se o seu cabeçalho não interferir, não impedir, você fazer algo mais diferente também para dar essa sensação de continuidade. E até é bom que eu já vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos como que eu fiz lá em cima. Então, você escolhe a cor, tá? Eu escolhi essa cor aqui. E aí vim aqui e fui no preenchimento. E coloquei lá em cima nesse aqui, tá vendo que gerar uma diferença? Mas, como eu quero que seja como se fosse uma sequência, eu vou inverter. Eu vou colocar esse gradiente pra baixo, ó. Tá vendo? Olha que legal que já ficou. E aqui eu vou fazer já o direcionamento, o encaminhamento da minha peça processual para o juiz responsável, tá? Simples assim. Aqui eu vou fazer e aí a gente já começa a fazer a nossa peça, né? Elaborar ela com as nossas ideias, tá? Vou colocar aqui para vocês. Para não ficar mexendo no texto, eu vou fazer da mesma forma. Para que eu tenha liberdade de posicionar esse texto, igual eu fiz lá em cima, como eu falei para vocês, eu fiz dessa forma aqui que eu vou fazer agora juntamente com vocês para vocês entenderem como que é, tá?
Aqui eu sempre vou colocar, eu posso colocar um texto, então geralmente eu faço isso só para manter o mesmo padrão. Vou copiar aqui, ó. Esse pode ser sempre o seu padrão, se esse for o seu objetivo, tá? Então vamos lá. Aqui agora o que eu vou fazer? Vou mexer aqui na letra, né? Vou colocar 12, vou colocar tudo em branco, tá? Vamos ver se fica melhor assim, pra gente não ter muito trabalho, tá? Vamos fazer assim. E o que eu fiz? Vou posicionar aqui, quero aqui mais no finalzinho, ó. E vou tirar, vou remover aqui. Como que a gente faz? Como já está clicado essa minha forma, eu vou aqui em forma de formato. Preenchimento, sem. Contorno, sem. Pronto. Foi a mesma coisa que eu fiz lá em cima. E aqui você pode colocar ela nessa posição que você quer, como eu fiz aqui, para ficar bem interessante, bem legal e bem diferente, tá? E aí, todas as letras que eu quiser usar, de repente eu quero usar uma palavra com uma letra diferente, eu vou usar a mesma letra que eu usei lá em cima, que é essa daqui. Que eu aconselho você que seja a letra ali, que você também, a fonte que você já escolheu, padrão para a sua identidade visual, perfeito? E aqui a gente vai já dar continuidade nessa construção na próxima aula, tá bom?